Então, uma igreja frutífera é uma igreja que entende a importância de ser cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. Não é por Ele, é para Ele, é com Ele, é nele. Tudo é para o louvor da glória dele. Então, o segredo está no básico, na cruz, em Cristo. Ele, sim, Ele é o segredo, que já foi revelado através da sua graça e do seu amor. Eu não posso pregar como se eu estivesse ministrando para cristãos de 20 anos de caminhada, mas aonde tanto cristãos como não cristãos, tanto uma pessoa que é PhD até uma pessoa que é iletrada, possa compreender a mensagem básica do Evangelho, que é a transformação, que é o novo nascimento, que é a conversão por meio de Cristo. Os líderes a gente precisa primeiro selecionar, segundo treinar e terceiro enviar. E esse envio precisa ser acompanhado para saber como é que anda em cada passo que eles dão. Quando Deus, através de Jetro, vai até Moisés, Jetro diz, você não vai aguentar sozinho, você precisa levantar 70 líderes. Ele já tinha os líderes, ele só precisava selecionar. Depois ele precisou preparar esses líderes, depois ele acompanhava os líderes para poder receber feedbacks e etc. A gente precisa entender que os líderes, eles não nascem prontos, mas eles estão ali, a gente só precisa selecionar. Uma vez selecionado, agora a gente precisa prepará-los, e preparando a gente precisa comissionar e depois acompanhá-los. Ou seja, não é sobre mim, é sobre Jesus, é sobre Cristo, é Ele. Eu sou limitado, eu sou falho. Se eu ganhar para mim, eu vou perder. E eu sou limitado. Em algum momento eu vou pisar no seu calo e você não vai gostar. Eu vou lhe pedir perdão, talvez você me perdoe, talvez não. Mas quando eu ganho para Cristo, Ele é perfeito, Ele é suficiente. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel, Reverendo Gabriel. Estou aqui com o Bispo Márcio, nosso Bispo diocesano. Nesse bate-papo que a gente vai ter, o nome do nosso retiro é Sede Frutíferos. E o nosso objetivo é falar um pouco sobre como nós temos uma igreja que dá frutos, uma igreja que impacta a cidade de Teresópolis. E o objetivo dessa ideia, desse vídeo, é para abençoar você, que é da nossa comunidade, ou da nossa diocese, da nossa província, e queira saber mais aquilo que ele tem feito no ministério dele. Bispão, se apresenta aí com esse pessoal. Gente, prazer estar aqui com vocês. Como já foi mencionado, meu nome é Márcio Meira, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, estou hoje na Diocese Família, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, que abrange a Diocese hoje Paraíba, Rio Grande do Norte, e também o Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e essa região toda aqui, e Espírito Santo. É bom demais estar aqui com você, Pastor Gabriel, com a Igreja Anglicana Verbo, nesse retiro, nesse tempo tão especial, e podendo compartilhar um pouco da parte de Deus para a sua vida, e espero que abençoe. Amém. A gente vai ter um papo aqui, então a gente não vai ficar olhando para a câmera muito, a gente vai conversar, e você vai ouvir aqui aquilo que o Bispo Márcio tem a nos dizer, a nos ensinar. E Bispo, tem uma pergunta. Assim, na sua visão, na sua experiência, naquilo que Deus tem te capacitado, te usado nesses anos todos, qual que é a principal característica de uma igreja frutífera, na opinião do senhor? Bem, eu acredito que nós precisamos entender que não há como darmos frutos se nós não estivermos conectados à videira que é Cristo Jesus. Então, uma igreja frutífera é uma igreja que entende a importância de ser cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. Então, é por Ele, é para Ele, é com Ele, é nele. Tudo é para o louvor da glória dele. Então, quando nós tiramos o homem do centro e colocamos Cristo, essa igreja começa a entender. O texto sagrado lá de João capítulo 15 nos diz que para podermos darmos fruto, nós precisamos entender que nós somos só um ramo da videira. Então, o segredo está no básico, na cruz, em Cristo. Ele, sim, Ele é o segredo, que já foi revelado através da sua graça e do seu amor. E pensando nesse tema de frutificar, uma coisa que é algo que a gente vive todos os domingos, toda semana, é o culto. E na visão do senhor, assim, o que nós podemos fazer enquanto igreja, seja a nossa igreja aqui, mas as nossas igrejas que possam estar ouvindo esse papo também, ou outros cristãos de outras comunidades e tradições, como o nosso culto pode ser um culto que dá fruto. Não apenas uma coisa que é para agradar alguns, ou para... E aí, como anglicanos, tem muito isso, né? Vamos fazer um culto tradicionalzão e tal. E às vezes pode ser algo positivo, mas pode ser algo só pelo nosso ego também. Mas como a gente pode trazer o culto pro centro do evangelho e fazer com que do culto coisas possam acontecer a partir dali. Ou seja frutífero, a palavra que foi pregada, o sacramento que foi ministrado, na nossa semana, no nosso cotidiano e nos ministérios dentro da igreja. Essa ideia de sermos frutíferos a partir do culto, assim, não, senhor. Bem, um culto frutífero, levando em consideração o básico que já foi colocado, que Cristo tem que estar no centro, nós precisamos entender para quem esse culto está sendo prestado. É a Deus, ok. Mas quem vai se reunir nesse culto? Porque nós precisamos entender qual é o objetivo ou qual é o público-alvo do culto.
Porque existe um culto que é para a igreja, geralmente cultos dia de semana, culto doutrinário, culto de oração, cultos durante a semana. Na nossa igreja nós temos a quarta profética, que é um culto para a igreja. Então é uma outra pegada, ou seja, nós temos um outro foco. Mas a visão da nossa igreja é ganhar todas as pessoas para Jesus. Então, se o nosso foco é ganhar as pessoas para Cristo, nós precisamos fazer um culto aonde seja acessível para que as pessoas possam conhecer Cristo. Lembre-se, nós cultuamos a Cristo e queremos que as pessoas cheguem até Ele, mas para chegar, a gente precisa facilitar. Então, a pregação precisa ter uma linguagem que seja acessível, tem que ser aplicável, tem que ser propositiva. Eu não posso pregar como se eu estivesse ministrando para cristãos de 20 anos de caminhada, mas aonde tanto cristãos como não cristãos, tanto uma pessoa que é PhD até uma pessoa que é iletrada, possa compreender a mensagem básica do Evangelho, que é a transformação, que é o novo nascimento, que é a conversão por meio de Cristo. Uma outra coisa é o tempo de adoração. Nós adoramos a Deus, mas nós precisamos proporcionar uma adoração cujos louvores sejam louvores em que as pessoas possam compreender o que estão cantando. Porque tem algumas músicas que parecem mais uma batalha espiritual. Tem louvores que parecem mais que a Receita Federal está lhe perseguindo. Então tem alguns louvores que parecem mais uma vingança gospel. Não, a gente precisa cantar louvores que adorem ao Senhor, mas que as pessoas entendam o que estão cantando. E não aquele evangeliquez, aqueles jargões que muitas vezes dificulta. Então isso ajuda muito. Claro e evidente que a música precisa ter também a melodia, precisa estar afinado e etc. E um ambiente que possa ter uma estética que as pessoas compreendam o que estão fazendo ali. Então uma boa iluminação, um lugar que seja confortável. Não é que a gente está aqui pensando nas pessoas, já que o culto é para Cristo. Mas a gente vai cultuar Cristo através de pessoas. Então nós precisamos sim de pessoas que compreendam isso. Então um culto que é saudável, que tem Cristo como centro, é um culto que entende qual é o seu público-alvo. Então a linguagem tem que ser acessível, a mensagem tem que ser propositiva, tem que ser aplicável à vida delas. O louvor precisa ser algo contagiante para que as pessoas digam, uau, Deus está aqui nesse lugar. E entender também que o ambiente que nós estamos, tornar o ambiente um lugar agradável. Veja, aqui mesmo em Teresópolis nós estamos nos reunindo em nenhuma escola, mas essa escola ela é transformada para um ambiente sagrado, não que a escola não seja sagrada, mas com uma estética mais sagrada, com um púlpito, uma cruz, uma Bíblia, para que as pessoas possam ser colaboradores dessa grande prestação de culto. E a gente, como anglicano, a gente também tem nossos símbolos que facilitam, né? A mesa, as cores litúrgicas, a vestimenta que o próprio pastor ou pastora utiliza. Então, quando a gente soma a linha 2000 anos de história com a contemporaneidade dos dias de hoje e podemos oferecer algo melhor para o povo, eu creio que isso traz resultados incríveis. Não, maravilhoso. E uma coisa que a gente está no ano de frutificar da nossa província. Eu queria te fazer uma pergunta que eu não fiz ainda, que é, o que vocês estavam pensando quando vocês se reuniram com os bispos e tal, e como foi esse processo de decidir o porquê seria o ano de frutificar, o que estava no coração de vocês, porque assim, olhando para a nossa comunidade nesse ano, eu vejo claramente os benefícios da oração de vocês, desse propósito de nós enxergarmos o ano para frutificar, então eu vejo claramente. Mas queria ouvir do senhor, assim, o que estava no coração de vocês quando vocês pensaram em dedicar, né, esse ano para esse tema, né? Quando nós vamos chegando geralmente nos meses de setembro, no mais tardar outubro, nós estamos buscando discernimento e buscando uma direção da parte do Senhor. Os bispos se sentam, cada um vão compartilhando algumas ideias, impressões que vão tendo, mas é o primaz quem traz realmente a palavra final, ele é quem traz o discernimento e traz uma direção específica. Esse frutificar foi ele mesmo quem trouxe essa palavra. Ele disse que sentia no espírito dele que a nossa igreja estava precisando frutificar com multiplicações e etc. E está acontecendo, né? Na nossa própria diocese já multiplicou e a gente tem visto novas igrejas, as células estão multiplicando, as igrejas estão crescendo. Nós vimos os números de batismos, de confirmações, de matrimônio. Graças a Deus, a única coisa que não multiplicou foram os funerais. Graças a Deus, se ninguém foi para a glória ainda. Ou pelo menos não foi a quantidade de multiplicada. Mas a gente tem visto realmente a frutificação e o nosso arcebispo, o nosso Pai em Deus, ele é quem acaba dando essa palavra, ele é quem traz, sabe, essa palavra final. E ele realmente ele teve esse insight. Ele conversando com algumas pessoas, pastores e etc., ele percebeu isso fortemente e compartilhou conosco. E a gente caminha junto, a gente caminha em unidade, todas as dioceses da província, e graças a Deus a gente tem visto na prática esse lema se tornando uma realidade. Muito bom, muito bom. E voltando um pouco mais para o micro, assim,
Igreja envolve liderança. Liderança envolve visão. Então, nós temos uma missão, que é a missão dada por Jesus, ali em Mateus capítulo 28, mas existem visões diferentes de como a gente vai aplicar essa missão e fidelidade a essa missão. Então, pensando nesse tema de frutificar, como nós podemos formar líderes frutíferos, como nós podemos formar, ou, se já é formada, manter frutífera a nossa filosofia de ministério, a nossa visão das nossas comunidades, aquilo que o Senhor nos colocou para fazer de modo especial e que Ele nos chamou, né? Que cada igreja tem uma visão, um contexto, pessoas, dons diferentes, etc. Então, na visão do Senhor, assim, como que o tema de frutificar pode impactar as lideranças e como a gente pode fomentar isso na igreja? Então, seja em líderes de célula, seja em líderes de ministérios, seja na hora de nós amadurecermos ou criarmos a filosofia de ministério, ou seja, as nossas ações, o que nós somos, qual a nossa visão, os nossos lemas, como a gente pode pensar de um modo frutífero para não virar uma coisa de tem que fazer porque tem que fazer. Vamos fazer um lema da igreja porque tem que fazer, mas entender que existe algo por trás, assim. Como na visão do Senhor fica isso? Nós somos uma igreja que nós trabalhamos em um mover muito profético. Então, a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a gente vive na palavra, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, é nela em que contém nossa visão, missão, valores, cultura e propósitos. Então, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter realmente a convicção da palavra. Os líderes a gente precisa, primeiro, selecionar, segundo, treinar e terceiro, enviar. E esse envio precisa ser acompanhado para saber como é que anda em cada passo que eles dão. Quando Deus, através de Jetro, vai até Moisés, e Jetro diz, você não vai aguentar sozinho, você precisa levantar 70 líderes. Ele já tinha os líderes, ele só precisava selecionar. Depois ele precisou preparar esses líderes, depois ele acompanhava os líderes para poder receber feedbacks e etc. A gente precisa entender que os líderes, eles não nascem prontos, mas eles estão ali, a gente só precisa selecionar. Uma vez selecionado, agora a gente precisa prepará-los, e preparando a gente precisa comissionar e depois acompanhá-los. Então, para que a gente possa ser frutífero na palavra, entendendo que tudo tem que ser conformado na palavra, a gente não pode trabalhar sozinho. Nós precisamos dos líderes de célula. Eles são peças fundamentais nessa família de cuidado, de avanço, de crescimento. Então, eu creio que assim nós podemos, como família, cumprirmos com a missão de Deus e fazendo cada vez melhor, frutificando para a glória de Deus. Glória de Deus. Uma penúltima pergunta aqui sobre células, né? Como nós podemos ter células frutíferas? Inclusive, um dos temas, né, dos estudos de célula desse ano são células frutíferas. Para homens, para mulheres, mistas, etc. Como nós podemos fomentar isso? Entendendo que o propósito da célula é a multiplicação, mas não a multiplicação pela multiplicação, mas alcançar vidas pelo evangelho. Perfeito. Que senão fica só uma coisa de tem que fazer, e aí volta aquilo que eu falei, e fica uma ação irrefletida. Vamos fazer porque é assim que se faz e fica no automático. Mas entender que como nós podemos ter células que dão frutos e quais são os frutos da célula. Porque podem ter frutos que podem nos enganar. Isso. Né? Isso. Frutos falsos, melhor pergunta. Quais seriam bons frutos e frutos falsos, digamos assim, que a gente deveria tomar cuidado na hora de liderar, de organizar células assim na igreja? Os frutos que não são saudáveis, geralmente, são aqueles frutos em que parece que a pessoa trabalha mais com a mentalidade de marketing multinível, como se fosse uma pirâmide, do que um corpo saudável e orgânico. Então tem pessoas que vão multiplicar, então a gente tem que arrastar pessoas para cá, tem que trazer gente para a célula. Não, não é sobre isso. Não é sobre número e não é sobre multiplicação. É sobre vidas e sobre crescimento, e com crescimento vem a multiplicação. Então, eu conheci em alguns contextos evangélicos, alguns arraiais, em que a pessoa arrastava pessoas para foto e etc, só para dizer que já tinha número para poder bater meta, e batendo meta ela iria galgar alguma coisa. Nesse arraial específico, a pessoa poderia ser ordenado pastor se multiplicasse a célula tantas vezes. E às vezes multiplicava levando assim, sabe, no laço, de todo jeito, não havia conversão, não havia transformação, não havia nada disso. Então, isso não é saudável. Outra coisa que não é saudável é você escolher qualquer pessoa para poder liderar só para poder multiplicar. Isso é falta de zelo, isso é falta de cuidado com as vidas. Então, o que é então uma célula saudável? É uma célula que ganha vida para Jesus. Ou seja, não é sobre mim, é sobre Jesus, é sobre Cristo, é Ele. Eu sou limitado, eu sou falho. Se eu ganhar para mim, eu vou perder.
E eu sou limitado. Em algum momento eu vou pisar no seu calo e você não vai gostar. Eu vou lhe pedir perdão, talvez você me perdoe, talvez não. Mas quando eu ganho para Cristo, ele é perfeito, ele é suficiente. Ele se sacrificou, ele não espera que você faça o mesmo. Ele chama você, pelo exemplo dele, a negar a si mesmo, tomar a cruz. Mas você fazendo isso ou não, ele vai te amar do mesmo jeito. Então nós precisamos entender que é sobre Cristo. E uma célula saudável é aquela que ganha vidas para Cristo. Porque tem líderes que querem ganhar para si. E aí não quer multiplicar a célula, porque é meu. Não, aqui é meu filho, é minha família, é meu discípulo. E não, a gente não vai multiplicar. Ele vai cuidar dele como eu. Isso aí. Isso é muito errado, gente. A gente tem que entender que nós não somos, nós estamos. Isso é apenas uma estação, é uma fase, é um momento. Então eu não sou o bispo, eu estou como bispo. Eu posso amanhã não estar mais. É só uma estação. E líder de célula do mesmo jeito. Então saudável ganha para Cristo, prepara outros líderes e assim, com números de vidas convertidas e líderes preparados, eu posso então multiplicar. Então essa é uma célula saudável. Perfeito. E uma última pergunta, assim, entendendo todo esse tema que a gente discutiu aqui para a gente encerrar esse papo, entendendo o tema de frutificar, como a gente consegue, né, aplicar isso dentro da igreja, a minha pergunta seria mais assim, em termos de plantação de igreja. Então, projetos que começam, por onde nós devemos começar o nosso coração, porque assim como pode existir frutos ou células não saudáveis surgindo, plantações de igreja podem acontecer a mesmíssima coisa. Então, pensando em plantações de igreja, pessoas que têm um chamado para isso, estão pensando nisso e que é desafiador. Queria que você tivesse um momento sincero aqui para quem está acompanhando. Quais são as coisas que a gente deve tomar cuidado? E aqui isso não seria nem sobre frutificar, mas sobre semear. Porque plantação de igreja é mais semear, né? Então, para pessoas que estão buscando isso, trabalhando, seja também o nosso caso, né, que a plantação da igreja já está acontecendo, ou no caso de pessoas que vão começar uma plantação de igreja, quais são as coisas que a gente deve se importar mais, colocar mais no nosso coração, coisas que a gente deve tomar cuidado para que a gente possa semear para futuramente ter frutos. Amém. Então, em primeiro lugar, é o plantador. A gente precisa pensar em quem será o plantador. Esse plantador tem que ser uma pessoa saudável, tem que ser filho, ele tem que estar com o coração no lugar certo e ele tem que ser preparado. Se não houver preparo, infelizmente haverá uma frustração. Nós cansamos de ver plantações que foram interrompidas, plantações que precisaram parar. Aqui mesmo em Teresópolis, você começou com a melhor das boas vontades, mas precisou puxar o freio de mão e dizer, peraí, deixa eu me preparar, deixa eu estudar sobre isso. Então nós precisamos entender a importância do plantador, estar com o coração no lugar certo e se preparar. O segundo é um acompanhamento, quer seja por um bispo, por um pastor sênior, por uma pastora, por alguém que já tem experiência. E terceiro é buscar estratégias. Então nós temos várias. O meu doutorado, a minha dissertação de doutorado é sobre plantação de igrejas, sobre church planting de igrejas de tradição sacramental. Olha. Então lá eu trabalho muito a questão do caso de pai, célula e através da multiplicação das células, plantação de igreja. Eu trago alguns estudos de caso, como Buqueirão, Iguatu, no sertão da Paraíba, na capital, a própria Catedral Comunhão. Mas o mais importante é a gente entender que o plantador e o seu coração e o seu preparo, e seguindo estratégias específicas, o Senhor é quem vai dar o resultado. Amém. Não é sobre o quanto eu sou bom ou não bom que o resultado virá. É sobre Jesus, é sobre sua graça, é sobre o seu amor, é sobre uma unção específica que ele tem colocado e isso é sobre ele. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para louvar a Deus pela sua vida, pela vida de Carolzinha, agradecer a Deus por esse trabalho lindo que está sendo feito aqui em Teresópolis. Como é bom a gente ver os frutos que estão sendo colhidos e muito mais que virá. Hoje você, um reverendo da nossa igreja, foi ordenado como resultado de uma dedicação, de um empenho, de frutos que têm sido colhidos, não por metas que se bateu, porque a gente nunca nem levou em consideração números, mas pelo amor pastoral. Então você foi ordenado porque você já era pastor. Você não foi ordenado para ser pastor. Então, porque já pastoreava vidas e amava cada uma dessas vidas, é que a ordenação aconteceu. Então é assim na nossa igreja, nós somos uma igreja família, e eu quero concluir essa minha fala louvando a Deus, porque por sermos família, nós temos filhos incríveis que se dedicam e que se envolvem na obra do Senhor, e Deus seja louvado. Glória a Deus. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um vídeo simples, espero que você tenha aprendido. E, enfim, o Bispo Márcio diz sempre que ele está a um WhatsApp de distância. Se você é da nossa igreja, você conhece o Bispo Márcio, então entre em contato, tem alguma dúvida, pergunta para ele, manda direct lá no Instagram. Amém. Eu já jogando aqui a bronca para ele. Vai pipocar direct depois. Mas, enfim, nós possamos, uma coisa que eu aprendi com o Bispo Márcio aqui, para encerrar minha fala, é que nós precisamos ser filhos, né?
E eu acho que uma coisa que se perdeu muito, por muito abuso, é a ideia de paternidade espiritual. Então, nós precisamos entender a paternidade espiritual à luz da palavra de Deus. Quando a gente olha para Paulo e Timóteo, Paulo, a ponto de ser morto, ele se satisfaz porque ele plantou, ele viu os frutos, ele sabe que ele estava indo para a glória, mas a obra ia continuar. Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante é nós não sermos órfãos espirituais. Então, nós precisamos de pessoas que nos amem, puxem a nossa orelha, acreditem também na gente, e que eu acho que nós somos uma grande família. Então, não apenas Bispo Márcio, meu pai espiritual, né, o arcebispo, Giordano, mas nós temos muitos pais espirituais até do passado. Grandes homens de Deus que o Senhor levantou. O próprio Paulo é um pai espiritual, apesar de a gente nunca ter conhecido ele pessoalmente, né? Mas que a gente possa trazer isso para o nosso coração. Frutificar tem a ver com estar ligado na raiz, com estar ligado a algo. Então, é fazer parte de um ramo. Então, quando nós somos enxertados no reino de Deus, eu vejo muito que não é apenas enxertado em Cristo, mas enxertado na igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai se manifestar nos nossos líderes, nos nossos irmãos, porque os nossos irmãos também nos pastoreiam. Amém. Quantas vezes nós, como pastores, estamos conversando com uma pessoa, às vezes até fazendo um gabinete, é Deus que nos cura ali. Então, nós entendemos que quando nós estamos ligados, nós fazemos parte da mesma árvore. Amém. Então, para dar fruto, nós precisamos estar ligados a Cristo, mas também ligados na igreja de Cristo. Amém? Então é isso aí, que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu!